Olá pessoal, hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre trauma e mapeamento de memórias traumáticas, assim como um pouco do tratamento que a gente faz para trabalhar esse trauma. Então, primeiro identificar o que é trauma. Então, trauma é qualquer evento ou situação que ameaça a integridade física, psicológica ou moral do indivíduo. Agora, gente, o trauma ele é subjetivo, ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Às vezes o que é trauma para um pode não ser para outra pessoa. Então, às vezes o término de um relacionamento pode ser traumático para mim, mas pode não ser para você. E aí vai depender de pessoa para pessoa, de acordo com a história de vida daquela pessoa. Exemplo, se uma pessoa, por exemplo, foi órfã, né, de pai e mãe, e sentiu um abandono na alma, né? Provavelmente amanhã, numa situação em que ela for rejeitada por um companheiro, provavelmente isso pode ser traumático para aquela pessoa. E como que eles descobriram isso? Os cientistas descobriram isso a partir das guerras, de algumas guerras mundiais. Por exemplo, eles perceberam que o pessoal, os combatentes lá da guerra do Vietnã desenvolveram transtorno do estresse pós-traumático, um transtorno que vem em decorrência do trauma. Eles desenvolveram muito mais esse transtorno do que aqueles combatentes que vieram da Guerra do Golfo. E qual era o contexto de ambas as guerras? Na Guerra do Vietnã foi uma guerra que não foi aprovada pelos americanos. Ao contrário, uma guerra que foi rechaçada pelos americanos. Então, aqueles combatentes americanos que voltaram lá do Vietnã, eles não voltaram como heróis, ao contrário, eles voltaram como covardes e, acima de tudo, ainda perderam a guerra. Ao contrário dos combatentes da Guerra do Golfo, eles foram lá com o intuito de combater o terrorismo e voltaram como heróis. Então, estes desenvolveram o transtorno do estresse pós-traumático com muito menos pessoas, né, desenvolveram esse transtorno. Então, a gente entra num conceito que é a capacidade de resiliência. E esse termo resiliência, gente, ele vem da física. É a palavra que ela vem significar a capacidade que todo material tem, né, que alguns materiais têm, na verdade, de ao sofrer uma pressão, ele voltar ao status quo natural, né? Então, por exemplo, se você exerce uma pressão sobre uma bolinha de borracha, ela vai voltar ao normal, ou seja, ela tem uma capacidade de resiliência grande. Mas se você apertar uma garrafa, uma latinha de cerveja, ela não vai voltar à situação natural, normal dela, né? A situação inicial. Isso é o que a gente chama de resiliência. Esse termo ele foi aproveitado pela psicologia para conceitualizar, para determinar a capacidade que o sujeito tem de, diante de uma pressão, diante de um evento traumático, ele desenvolver a capacidade de voltar ao natural. Então é aquilo que eu falei, aquela pessoa, né, que foi abandonada, né, anteriormente, ela vai ter uma capacidade de resiliência muito menor quando, por exemplo, perder um relacionamento. Tá? Então é isso. Quando eu vou trabalhar com a questão traumática, eu presto atenção em duas situações principais. Primeiro, se existe um evento pontual, ou seja, se a pessoa sofreu alguma situação dessa, né, que envolveu ameaça à integridade física, moral ou psicológica do sujeito. Ou seja, um evento pontual. Por exemplo, um acidente, a perda de um ente querido ou um assalto. Esse é um evento pontual que precisa ser investigado. Se houve trauma nesse evento, né? Se a pessoa ficou traumatizada em relação a esse evento. Uma outra situação é
situações de conflito que a pessoa vivenciou durante a vida. E aí, como que eu identifico, né? Se a pessoa me diz assim, eu pergunto para ela, tem quanto tempo que você tem ansiedade? Eu sofro de ansiedade desde sempre, desde que eu me entendo por gente. Então isso me traz um alerta e é preciso investigar de onde que vem essa ansiedade, né? E se essa ansiedade ela tem como pano de fundo situações traumáticas. E cada situação dessa, ou trauma ou situação traumática, eu vou trabalhar de uma forma. Então, quando é uma situação pontual, a gente vai fazer um diagnóstico, levantar os sentimentos associados àquele evento específico, e aí a gente trata aquele evento específico. No caso de uma situação conflituosa, que a pessoa relata que ela tem esse sintoma desde sempre, que seja uma insegurança, que seja uma baixa autoestima, que seja ansiedade, que seja uma tristeza que ela não sabe definir de onde que vem, né, quando que a acomete. A gente vai fazer o que a gente chama de mapeamento do trauma, ou mapeamento desse sentimento mais predominante. E é muito interessante que aí é como se eu tirasse uma radiografia do sujeito. E aí eu posso fazer esse mapeamento do trauma em duas situações. Ou a gente pode investigar se há memórias transgeracionais, ou seja, se aquele trauma, se aquele sentimento predominante está vindo de seus antepassados. Mas como assim, César? Sim, porque a gente não herda só aspectos físicos, cor do cabelo, altura, cor dos olhos. A gente também, já foi comprovado cientificamente, que a gente também herda memórias de sentimentos. E isso foi muito interessante. Existem dois casos publicados, muito interessantes. O primeiro de um rapaz que precisou sofrer um transplante. Ele precisou fazer um transplante de coração. E esse rapaz nunca tinha desenvolvido depressão. E logo após esse transplante, ele começou a desenvolver depressão. Quando eles foram investigar, o doador tinha depressão. Interessante, né? Ou seja, uma memória celular que foi passada de uma pessoa para outra. E um caso mais intrigante foi um caso de duas meninas, uma de 9 e uma de 8 anos. A de 9 morreu assassinada sem nunca ter sido descoberto o assassino. E a de 8 anos recebeu o coração dessa de 9 anos. E o interessante é que depois que ela recebeu esse coração, ela passou a ter reiterados pesadelos com um homem assassinando uma criança. Era um pesadelo repetitivo. Então eles começaram a investigar, fizeram um retrato falado desse assassino e descobriram o assassino da menina de 9 anos. Muito interessante, não é? Então, além das memórias transgeracionais, que podem estar acarretando esse trauma, esses sentimentos, né, na pessoa, a gente pode também fazer o que a gente chama de memória, mapeamento de idade, ou seja, é possível a gente identificar, levantar os sentimentos que estão associados a esse sintoma principal, lá desde a gravidez até a idade atual. E isso a gente pode fazer mapeando as idades. Os primeiros 9 meses da gestação, os primeiros meses de vida e cada ano até chegar na idade atual da pessoa. Isso é muito interessante, não é? E aí a gente vai tratar depois cada idade dessa, cada memória transgeracional dessa. E como que a gente faz isso? A gente faz isso através de hipnose, a gente consegue fazer hipnose, regressão de memória, trabalhando cada idade dessa e limpando todos os sentimentos que estão relacionados com o sintoma principal, seja tristeza, depressão, ansiedade.
E aí é muito bacana, porque ao longo do tratamento a pessoa já vai sentindo a melhora no sintoma que ela apresenta. Então é muito bacana e tem alguns casos que vale a pena a gente citar, né? Por exemplo, eu tive um caso de uma paciente que terminou um relacionamento porque foi traída pelo namorado e ela sofria muito com isso. E depois de vários anos, né, sem resolver essa situação, ela inclusive repetia, né, os relacionamentos dela acabavam não dando certo. E a partir do momento que a gente identificou que houve trauma, né, nesse rompimento repentino em função de uma traição, ela agora ficou mais livre para se relacionar com outros companheiros. Esse foi um caso muito interessante. E tem um caso, né, inclusive que eu acompanho até hoje, que é uma paciente que tem ansiedade extrema, né? A ansiedade dela era tão extrema assim, que ela chegava a trincar os dentes durante o dia. E a gente identificou várias idades, né? Era um trauma por idade, então a gente identificou desde a gravidez até a idade atual várias situações em que ela passou por momentos que geravam ansiedade. Então a gente está tratando cada idade dessa, e cada idade dessa a gente regride no evento traumático, e naquele momento do evento traumático ela conta a história, né, das situações que aconteceram, e a gente vai limpando os sentimentos associados e vai ressignificando aquela história. Uma delas, por exemplo, foi quando ela estava no terceiro mês de gestação e ela regrediu a situação que a mãe dela foi contar que estava grávida. Ela era mãe solteira e foi contar para a mãe da mãe dela que estava grávida. E isso gerou uma tensão muito grande na mãe, refletindo isso na criança e trazendo ansiedade para ela. E aí, nesse momento, a gente faz uma ressignificação dessa questão, promovendo um diálogo entre o eu criança dela e o eu adulto. É muito bacana, muito interessante. Então é isso que eu tinha para falar hoje para vocês. Até a próxima.